Meu nome é Sheila Haddad, sou médica da disciplina de Patologia Especial e nesta aula de hoje vamos falar sobre patologia do ovário. Na primeira parte, vamos relembrar um pouco da estrutura normal e falar dos cistos não neoplásicos. Na segunda parte, vamos falar do grupo mais frequente de neoplasias de ovário, que são as neoplasias derivadas do estroma e epitélio superficial, que frequentemente são císticas. Depois vamos abordar as neoplasias derivadas do cordão e estroma sexual. E finalmente vamos falar dos tumores derivados de células germinativas, como os teratomas, e vamos finalizar falando das metástases no ovário. Os objetivos desta aula de ovário são relembrar a histofisiologia do ovário, citar os diferentes tipos de cistos não neoplásicos, classificar as neoplasias de ovário e conhecer as características das principais neoplasias deste órgão, entender o que se denomina de tumor borderline ou de baixa malignidade no ovário, e, finalmente, conhecer as características macroscópicas das neoplasias benignas e malignas do ovário. É comum encontrarmos cistos não neoplásicos no ovário durante a vida reprodutiva, porque eles têm relação com a ovulação. Em geral, são cistos pequenos. Alguns vão se formando e outros vão regredindo, como é o caso dos cistos de inclusão do epitélio superficial e principalmente os cistos de origem folicular. Esses cistos não neoplásicos, como regra geral, medem de poucos milímetros a 2 a 3 centímetros. Isto é importante para pensarmos no diagnóstico diferencial com as neoplasias, que no ovário podem ser císticas, mas por terem crescimento autônomo, costumam ser mais volumosas quando é feito o diagnóstico da neoplasia. Os cistos de endometriose não seguem esta regra geral de que os cistos não neoplásicos no ovário costumam ser pequenos. Entretanto, a parede fibrótica e a hemosiderina presente na parede desses cistos nos auxiliam a pensar em endometriose. Estamos vendo nesse slide a tuba uterina terminando em fundo cego, indicando uma antiga laqueadura. O ovário apresenta superfície externa com algumas linhas de depressão, reentrâncias, de possíveis locais onde houve redução de tecido pela sequência de se formar um corpo lúteo e depois o corpo albicans, que por ser uma cicatriz, reduz de volume e forma esta linha de depressão ou fenda. Notem que nesses locais o epitélio seroso da superfície pode ficar insulado e por isso, ao produzir secreção, induz o aparecimento de cisto, cujo revestimento é igual ao do epitélio superficial. Neste slide, vemos pequenos cistos que podem ser percebidos até na superfície externa do ovário. Notem que, microscopicamente, o revestimento do cisto é igual ao da superfície externa, cuboide ou pavimentoso e sem atipias ou mitoses, sendo chamado de cisto seroso ou cisto de inclusão do epitélio superficial. À medida que o líquido se acumula no interior do cisto, comprime o epitélio e ele para de secretar e de crescer, pois, não sendo uma neoplasia, não existe estímulo de crescimento autônomo e com a compressão leva à atrofia do epitélio e pode até regredir de tamanho. Este outro ovário tem um cisto seroso de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro e no mesosalpinge vemos pequenos cistos de restos embrionários.
Vemos aqui um outro exemplo com 2 cistos de inclusão do epitélio superficial, que medem cerca de 1 e 2 centímetros. O aspecto microscópico é de um epitélio atrófico que pode até desaparecer, e aí nós chamaríamos de cisto simples. Na foto abaixo, vemos à direita uma tuba laqueada e um ovário normal, e do lado esquerdo, uma lesão cístico-ovariana de 4 ou 5 centímetros. Este tamanho de cisto já nos induz a pensar na possibilidade de neoplasia cística, chamada cistadenoma seroso, porque, em geral, os cistos não neoplásicos são menores. Todavia, macroscopia é diagnóstico de probabilidade, e apenas com exame microscópico temos certeza do diagnóstico. Por isso, sempre fazemos o exame microscópico para concluir o laudo de uma biópsia. Continuando o estudo dos cistos não neoplásicos, veremos agora os cistos de origem folicular. Como já dissemos, são cistos muito comuns. Deste lado esquerdo, vemos as fibras de uma tuba normal e no ovário, diversos pequenos cistos foliculares medindo entre 3 e 5 milímetros. Observem que existe uma lâmina de estroma normal separando o cisto da superfície externa. Esta localização é muito típica de cistos foliculares. No lado oposto, vemos um corpo lúteo cístico, o que é comum na gestação. Notem o contorno festonado amarelo que caracteriza o corpo lúteo e a cavidade cística central, indicando ser um corpo lúteo cístico. Quais são os cistos de origem folicular? O cisto de corpo lúteo, que nós já mostramos na foto anterior, e o hematoma de corpo lúteo. O cisto de corpo lúteo vai dar origem, com a cicatrização, ao aparecimento do cisto de corpo albicans. Embora existam esses outros cistos de origem folicular, o mais frequente é o cisto folicular propriamente dito, que se forma porque vários folículos iniciam seu desenvolvimento, porém apenas um formará o corpo lúteo. Os demais que começaram a se desenvolver podem dar origem a cistos foliculares. Estamos exemplificando aqui um corpo lúteo normal que mede cerca de 1 centímetro. Sabemos que ele é recente porque tem no centro fibrina e sangue. Observem abaixo um cisto hemorrágico com contorno amarelado, embora adelgaçado, caracterizando o chamado cisto hemorrágico de corpo lúteo ou hematoma de corpo lúteo. Decorre do sangramento excessivo em um corpo lúteo e assim o denominamos se a estrutura for maior que 2,5 ou 3 centímetros. Este sangramento excessivo pode causar dor para a paciente e até simular um abdômen agudo. No outro lado, vemos o corpo lúteo cístico, já mostrado em slide anterior, apenas para lembrarmos que com a cicatrização se transformará em um corpo albicans cístico. Exemplificamos aqui um outro caso de hematoma de corpo lúteo. Um ovário era normal e o outro tinha o dobro do tamanho. A superfície de corte mostra um centro hemorrágico, medindo cerca de 3 centímetros, com um contorno amarelado, festonado, caracterizando um hematoma de corpo lúteo. Os cistos foliculares são, em geral, pequenos e raramente excedem 2 centímetros. São muito comuns, pois, como já dissemos, originam-se de folículos que começaram a se desenvolver, mas não chegam a formar o corpo lúteo. São revestidos por várias camadas de células pequenas, sem atipias, que constituem as células da camada granulosa, aqui vistas no maior aumento.
Com a compressão pela secreção produzida, podem parar de crescer e desaparecer. Entretanto, durante a vida fértil, outros vão se formando, de modo que comumente podemos ver pequenos cistos foliculares em qualquer ovário. Em algumas pacientes podem surgir numerosos cistos foliculares bilateralmente. Podemos dizer que a paciente apresenta múltiplos cistos foliculares. No entanto, este aspecto morfológico não nos autoriza a dizer que a paciente tem uma doença. A chamada síndrome do ovário policístico pode estar presente em cerca de 50% dos casos com múltiplos cistos foliculares bilateralmente. Em geral, existe também um aumento do volume dos ovários. Como trata-se de uma síndrome, quem pode fazer o diagnóstico dessa doença é o clínico. As pacientes apresentam, em geral, ovários com numerosos cistos foliculares, anovulação crônica e hiperandrogenismo. Esta é a endocrinopatia mais comum durante a vida reprodutiva e está presente em cerca de 3 a 6% das mulheres. Outro tipo de cisto não neoplásico é o chamado cisto de endometriose. Diferente dos outros cistos não neoplásicos, esses podem ficar muito volumosos. O conteúdo desses cistos é um líquido escuro composto por secreção e sangue lisado, e nós dizemos que é um aspecto achocolatado. A parede do cisto é espessa, firme, de aspecto fibrótico, com focos de hemorragia recente e antiga, reconhecida pela presença de hemosiderina. Às vezes, na endometriose ovariana, formam-se muitas aderências com órgãos vizinhos, trazendo preocupação e necessidade de diagnóstico diferencial com neoplasias. Porém, o conteúdo hemorrágico ou achocolatado, frequentes áreas de fibrose e depósitos de hemosiderina favorecem o diagnóstico de endometriose. Com relação ao diagnóstico microscópico, é necessário encontrar pelo menos 2 dos 3 seguintes elementos: epitélio glandular tipo endometrial, estroma tipo endometrial e ou macrófagos com hemosiderina. Há várias hipóteses na etiopatogênese da endometriose ovariana, como implantes ectópicos, menstruação retrógrada, metaplasia celômica, disseminação vascular ou linfática, fatores genéticos, hormonais e imunológicos. Os focos de endometriose sofrem influência dos hormônios ovarianos e surgem alterações cíclicas que induzem hemorragia, que por sua vez promove o aparecimento de fibrose, e as aderências fibrosas causam deformidades ovarianas e o aparecimento de cistos de conteúdo achocolatado, que podem ser volumosos, e denominamos então de endometriomas, porque parecem tumores, ou seja, são pseudotumores. Encerramos então essa parte dos cistos não neoplásicos e falaremos agora sobre as principais neoplasias do ovário, que são as derivadas do epitélio ou epitélio e estroma superficial, frequentemente císticas ou sólido-císticas. Este esquema nos ajuda a entender a classificação das neoplasias do ovário segundo o tecido de origem mais provável. O grupo mais frequente é o de células superficiais, que representa cerca de 70% de todas as neoplasias ovarianas e 90% dos malignos do ovário. Os principais tumores desse grupo são os serosos e os mucinosos. O tumor de Brenner e o cistadenofibromas têm um componente fibroso além do componente epitelial. Cerca de 80% dos tumores de ovário são benignos e ocorrem principalmente entre 20 e 45 anos, enquanto as neoplasias malignas são mais frequentes entre
45 e 65 anos de idade. O grupo de tumores de células germinativas representa 15 a 20% das neoplasias ovarianas e 3 a 5% dos malignos. O teratoma é o seu representante benigno mais frequente, enquanto o maligno mais frequente é o disgerminoma. O terceiro grupo dos tumores primitivos são os derivados do estroma ou cordão sexual e podem produzir hormônios femininos, como os tumores de células da granulosa, ou serem virilizantes, como os tumores de Sertoli-Leydig. Correspondem a 5 a 10% de todas as neoplasias ovarianas e o seu principal representante benigno é o fibroma ou fibrotecoma. Representam cerca de 2 a 3% dos malignos do ovário e o tumor de células da granulosa é o maligno mais frequente. As metástases correspondem a cerca de 5% dos tumores malignos do ovário e mais frequentemente são oriundas do trato gastrointestinal e mama. O ovário é o órgão com maior variedade de tumores e por isso não é fácil simplificar este tema. Observem esta classificação resumida da OMS, apresentando os grupos citados no slide anterior. Os principais, que são do epitélio da superfície ou epitélio estroma, as neoplasias derivadas do cordão ou estroma sexual, neoplasias de células germinativas e ainda existem as neoplasias não classificadas, além das metástases, que são os tumores originados em outros órgãos. O câncer de ovário representa cerca de 3% dos cânceres em mulheres e ocupa o 5º lugar em causa de morte por câncer no sexo feminino. É responsável por 50% dos óbitos por câncer no sistema genital feminino, embora seja menos frequente que o CA de colo e de endométrio. Isso decorre do fato de que é feito o diagnóstico em geral tardio, pois os sintomas são mais de compressão à medida que os tumores tornam-se volumosos. Este slide resume os tumores que são mais frequentes no ovário e serão detalhados a seguir, pois não podem ser esquecidos. Além de haver numerosos tipos de neoplasias no ovário, este grupo de tumores ainda é subdividido em benigno, maligno e malignidade borderline, sobretudo os serosos e os mucinosos. Se o epitélio for benigno, é chamado de cistoadenofibroma, porque estas lesões são classicamente císticas, sem áreas sólidas. Os malignos costumam ser sólidos císticos e por isso são chamados de cistoadenocarcinomas. Tumor borderline costuma ter pequenas áreas sólidas e microscopicamente tem atipias, embora não invada o estroma, tendo mais uma capacidade de recidivar e por isso são considerados de malignidade limítrofe. Os tumores endometrioides, em geral, são malignos, e se não houver uma área cística, são chamados de adenocarcinoma ao invés de cistoadenocarcinoma. Os tumores de células claras também costumam ser malignos, e ao contrário, o tumor de Brenner quase sempre é benigno. Este é um exemplo de cistoadenoma seroso. Vemos uma lesão cística volumosa que faz pensar em neoplasia, e por ter uma parede delgada, sem área sólida, sugere benignidade, ou seja, cistoadenoma. Quando a cavidade não tem subdivisões ou tem poucas subdivisões, devemos pensar em tumor seroso. Notem que o conteúdo do cisto tem um aspecto claro, sem viscosidade, ou seja, seroso. A rigor, temos que confirmar o diagnóstico através da microscopia
para ver o tipo de epitélio. Estamos comparando agora o aspecto macro e microscópico dos cistodenomas, seroso e mucinoso. O líquido seroso é límpido, enquanto o mucinoso é turvo e viscoso. O seroso tem cavidade única ou poucas subdivisões, enquanto o mucinoso, em geral, tem várias subloculações, ou pelo menos algumas subdivisões, como neste exemplo. O epitélio seroso tem núcleo redondo e citoplasma eosinofílico, enquanto que o mucinoso tem citoplasma claro e núcleo basal. Os dois epitélios têm aspecto benigno, camada única e sem atipias, por isso chamamos de cistadenoma. Os tumores borderline apresentam em geral pequenas áreas sólidas, granulosas e macias. Quanto maior o componente sólido, maior a preocupação de já ser um cistadenocarcinoma. O tumor seroso borderline tem várias camadas de células e atipia, porém não invade o estroma. Nos cistadenocarcinomas, as áreas sólidas, macias e friáveis costumam ser mais volumosas e mais espessas. Microscopicamente, além de um epitélio mais proliferativo, mais espesso e atípico, vemos também invasão do estroma. Estamos comparando aqui o aspecto microscópico do cistadenoma com o tumor borderline e o cistadenocarcinoma. Observem o aumento da proliferação epitelial, que passa de um epitélio simples para um epitélio com proliferação e atipia no borderline e ainda invasão no cistadenocarcinoma. Esta outra figura mostra papilas de epitélio atípico em um lavado peritoneal com sua correspondência no corte histológico. Isto é frequente nos carcinomas, gerando uma carcinomatose peritoneal e ascite. Os fatores de risco para os tumores benignos e borderline não são conhecidos. No entanto, para os serosos malignos, parecem ser fatores de risco nuliparidade, histórico familiar, mutações hereditárias nos genes BRCA1 e 2. Ao contrário, anticoncepcional oral e laqueadura parecem reduzir esse risco. A mutação no gene BRCA1 é detectada em cerca de 5% das mulheres com câncer de ovário até os 70 anos. Entretanto, 20 a 60% das mulheres portadoras desta mutação desenvolvem câncer de ovário até os 70 anos de idade. Os carcinomas serosos de baixo grau frequentemente têm mutações nos genes KRAS, BRA, F e CRB2, enquanto que os serosos de alto grau têm predominantemente mutações no TP53. Nos últimos anos, tem sido proposto separar os tumores epiteliais ovarianos em tipo 1, que frequentemente surgem em associação com tumores borderline ou endometriose, e os tipo 2, que são geralmente serosos de alto grau, que poderiam surgir a partir de lesões intraepiteliais serosas nos cistos de inclusão do epitélio superficial ou do epitélio das fímbrias das tubas uterinas. Esta última ideia surgiu a partir do estudo de pacientes com mutações dos genes BRCA1 e 2 submetidas à salpingoforectomia profilática, nas quais foram encontrados carcinomas intraepiteliais tubários serosos. Entretanto, não sabemos qual o percentual de casos que se origina das tubas ou a partir de cistos de inclusão do epitélio superficial. O que se sabe hoje é que quase todos os cânceres em ovário de mulheres com mutação do BRCA1 ou 2 são de alto grau e com mutações no P53, enquanto os casos de aceroso de alto grau esporádicos
são raras as mutações no BRCA1 e 2. Os tumores mucinosos podem ter poucas loculações, embora mais frequentemente sejam multiloculados, o que podemos perceber mesmo externamente. Por vezes, as cavidades são tão pequenas que dão um aspecto microcístico ou esponjoso. Porém, isto não são áreas sólidas. Vejam que, microscopicamente, o epitélio tem apenas uma camada de células mucinosas sem atipias, caracterizando o tumor benigno chamado de cistadenoma mucinoso. Infelizmente, mesmo os tumores mucinosos benignos, quando sofrem ruptura da parede, são capazes de implantar e proliferar, causando problemas no peritônio da paciente por proliferação epitelial e fibrose, o que nós chamamos de pseudomixoma peritoneal. Notem esses dois casos de tumores mucinosos multiloculados com alguns focos opacos que podem representar áreas sólidas e que precisam ser melhor examinadas ao corte. Toda área sólida, macia e opaca em tumor de ovário gera suspeita de malignidade, sendo em geral pelo menos um tumor borderline. Notem que microscopicamente existe uma proliferação epitelial nesta região, com arranjo complexo de glândulas e atipia discreta, porém sem invasão do estroma, caracterizando um tumor mucinoso borderline. Quanto maior a área sólida em um tumor de ovário, sendo macia e friável, maior a possibilidade de tratar-se de um cistoadenocarcinoma. Vejam o aspecto maligno desse tumor. Por vezes, eles são quase totalmente sólidos, sendo neste caso mais adequado chamar de adenocarcinoma do que de cistoadenocarcinoma. Notem que este tumor apresenta extensas áreas sólidas, macias, opacas e friáveis, evidenciando malignidade. Histologicamente, o epitélio maligno tem um aspecto semelhante ao do endométrio, por isso é chamado de adenocarcinoma endometrioide. Este outro exemplo de tumor maligno é totalmente sólido, com áreas macias e friáveis. Vejam como, microscopicamente, as células atípicas apresentam citoplasmas muito claros, sendo chamado de adenocarcinoma de células claras. Finalizando esta parte de neoplasias derivadas do epitélio e estroma superficial, queremos mostrar um caso de tumor de Brenner benigno. Embora seja um tumor sólido, a consistência é muito firme, o que constitui uma exceção à regra geral de que tumores sólidos no ovário, em geral, são malignos. Este tumor é constituído por epitélio transicional, também chamado urotelial, acompanhado de um componente conjuntivo fibroso benigno e por isso também pode ser chamado de adenofibroma de células transicionais. Veremos nesta terceira parte da aula de ovário os tumores do cordão e estroma sexual, a seguir os tumores de células germinativas e finalizaremos com as metástases. A neoplasia benigna mais frequente do grupo das neoplasias derivadas do cordão e estroma sexual é o fibroma, e o maligno mais comum, o de células da granulosa. Existem outros tumores menos frequentes, como o de Sertoli light, de túbulos anulares, o ginandroblastoma e o tumor de células esteroides. Os fibromas, tecomas e os fibrotecomas representam a exceção àquela regra geral de que tumores sólidos no ovário costumam ser malignos. Deve-se pensar em benignidade quando o tumor sólido for firme e fasciculado, independente do seu tamanho. O fibroma é brancacento, fasciculado e o tecoma amarelado. São frequentes os tumores constituídos por uma mistura de áreas amareladas e outras brancacentas
constituindo os fibrotecomas. O aspecto microscópico do fibroma é de células tipo fibroblasto. E nos tecomas, as células possuem gotículas lipídicas que são claras ao HE e se coram com o sudão vermelho. Os tumores de células da granulosa podem ser sólidos ou sólidos císticos, contendo áreas macias, necróticas, hemorrágicas e outras amareladas, que podem conter lípides intracelulares e produzir estrógeno. Por essa razão, podem estimular o endométrio e favorecer o aparecimento de hiperplasia ou até mesmo de adenocarcinoma, como neste caso. O subtipo mais frequente é o tipo adulto, que é mais comum na perimenopausa ou pós-menopausa, podendo induzir sangramento uterino. De modo geral, é uma neoplasia maligna pouco agressiva e 80% das pacientes sobrevivem mais de 10 anos. Porém, recidiva desses tumores na pelve ou abdômen podem aparecer até 20 anos depois. Este é um exemplo de tumor de células da granulosa tipo adulto, com poucas áreas císticas e um aspecto heterogêneo, com áreas brancacentas, outras amareladas e macias. Microscopicamente, o tumor de células da granulosa é constituído por células pequenas, de núcleos por vezes lembrando um grão de café. Podem estar dispostas em trabéculas, cordões ou arranjo organoide de células. Podem formar estruturas semelhantes a glândulas, preenchidas por material eosinofílico, que lembram os folículos imaturos, chamados de corpúsculos de Karl-Exner, que auxiliam muito no diagnóstico, mas que infelizmente em alguns casos são muito focais. 95% dos casos de tumores de células da granulosa são tipo adulto. A inibina, que pode ser detectada no soro, está também, em geral, elevada no tecido e pode ser detectada em corte histológico através de imunistoquímica. A maioria desses tumores apresenta mutação no gene FOXL2 quando é do tipo adulto, porém essa mutação é rara no tipo juvenil. O tumor de células da granulosa tipo juvenil é bem menos comum que o tipo adulto. Frequentemente tem extensas áreas císticas e um comportamento pouco agressivo. Como podem produzir estrógeno, podem surgir em crianças, induzem puberdade precoce. As células apresentam núcleos um pouco maiores e mais claros do que as do tipo adulto. O tumor de células de Sertoli-Leydig também é chamado de androblastoma. São mais comuns na segunda e terceira década de vida, podendo induzir masculinização ou desfeminização. Os bem diferenciados apresentam túbulos com células de Sertoli e podem também ser vistas células de Leydig no interstício, que apresentam os cristalóides de Ranke, que auxiliam no diagnóstico. Veremos agora o grupo das neoplasias de células germinativas. Os teratomas são os tumores mais comuns desse grupo e predominantemente são benignos, compostos por tecidos maduros, sendo frequente uma grande área de cisto dermoide. Os teratomas imaturos geralmente são malignos e representam cerca de 4% dos teratomas. Temos ainda um termo paradoxal
que é o chamado teratoma monodérmico, nos quais parece ter proliferado predominantemente um tipo de tecido, seja formando tecido tiroidiano ou a partir de tecido intestinal, que pode estar presente nos teratomas, dar origem a um carcinoide. O digerminoma é o tumor maligno mais frequente deste grupo. Existem ainda outros, menos comuns, como o tumor do saco vitelino e os tumores mistos de células germinativas. Os teratomas benignos podem ser bilaterais em cerca de 10% dos casos. Em geral, apresentam uma cavidade ampla, contendo sebo e pelos e outros tecidos. Notem, após a retirada do conteúdo do cisto, o revestimento da epiderme com áreas de pigmentação melânica e a presença de dentes. Este outro exemplo, também vemos dente envolto por pelos. É comum haver uma protuberância para o interior da cavidade, que chamamos de promontório, na qual podemos encontrar cartilagem, tecido nervoso e tecido adiposo. Outro exemplo de teratoma cístico benigno após a retirada do conteúdo sebáceo com pelos de permeio. Notem que neste caso o promontório parece recoberto por algo que lembra um couro cabeludo. E ao lado vemos diversos dentes. No promontório havia um abundante tecido adiposo. É por esse aspecto tão estranho dos teratomas que há alguns séculos havia uma crença popular de que era associado à bruxaria, adultério ou ao demônio. Porém, a culpa é frequentemente de um ovócito 46XX que sofre proliferação depois da primeira divisão meiótica. Observem o aspecto microscópico do teratoma cístico maduro benigno. O componente do cisto dermoide é constituído por um revestimento tipo epiderme, em conjunto com folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. É comum coexistir epitélio tipo respiratório, cartilagem e glândulas como num brônquio, além de tecido nervoso maduro e folículos tiroidianos sem atipias. Em cerca de 1% dos teratomas pode surgir um carcinoma epidermoide em um cisto dermoide. Veremos como vegetações macias e friáveis crescendo na parede do cisto dermoide. Os teratomas imaturos malignos são raros, menos de 4% dos teratomas, e aparecem principalmente em adolescentes e mulheres jovens. Costumam ser massas volumosas. Embora possam ter focalmente pelos e calcificação, mais frequentemente é difícil reconhecer na macro como teratoma, porque em geral os tecidos são imaturos, com frequentes áreas de necrose e hemorragia semelhante a outros tumores malignos primitivos do ovário. O comportamento agressivo tem relação com a quantidade de tecidos imaturos, principalmente neuroepitélio, embora possam coexistir outros elementos mesenquimais. Este é um exemplo do chamado estruma ovari, que em latim significa tecido tiroidiano no ovário, como podemos perceber pelo seu aspecto macroscópico, que lembra um bócio coloide multinodular e pode ser funcionante. Vemos aqui folículos tiroidianos que ocasionalmente podem malignizar, formando um carcinoma papilífero. O disgerminoma é um tumor maligno do ovário que equivale no testículo ao seminoma. Vejam que microscopicamente
É constituído por células grandes de núcleos redondos, vesiculares e atípicos e citoplasmas claros. São alternadas com estroma rico em linfócitos maduros. Muitas vezes, são tumores volumosos quando é feito o diagnóstico, tendo esse aspecto carnoso e macio. São mais comuns nas 3 primeiras décadas de vida. São malignos e podem ser agressivos, entretanto, costumam responder bem à quimioterapia. Finalmente, ainda temos dificuldade em separar tumores malignos primitivos avançados do ovário, que frequentemente são bilaterais, dos tumores metastáticos. Este caso era de um adenocarcinoma seroso bilateral com diversos implantes na serosa uterina. Em geral, as pacientes já apresentam carcinomatose peritoneal e ascite. Metástases para o ovário são mais comuns dos tumores gastrointestinais e da mama. Infelizmente, são difíceis de separar macroscopicamente dos tumores primitivos bilaterais. Estamos exemplificando neste slide metástase de um adenocarcinoma gástrico para ambos os ovários. Era um carcinoma de células em anel de Sinnett, que aqui mostra-se corado pelo PAS. Frequentemente ainda utilizamos o termo tumor de Krukenberg para nos referirmos às metástases ovarianas dos tumores gastrointestinais. Finalizando nossa aula de ovário, listamos aqui os principais conceitos abordados: corpo lúteo, cisto não neoplásicos, neoplasias do epitélio do revestimento da superfície ou epitélio e estroma superficial do ovário, que é o principal grupo, as neoplasias do cordão e estroma do ovário, neoplasias germinativas e, finalmente, as neoplasias metastáticas. A bibliografia que nós sugerimos são os livros clássicos, como Boiolo, Hobbes e o Rubin, e livros específicos de patologia ginecológica, como o Kurman e o Roboy. Bom estudo a todos!